E a primeira pergunta não poderia ser diferente, principalmente para aqueles que pesquisaram e só descobriram temas sobre disc jockey. Esclareçam para todos o que é. Vou passar para o Victor, daí o Victor ele inicia, né, o assunto do Victor, aí já passa para o Guilherme e a gente entra no nosso bololô. Então vamos começar aí com a pergunta, Victor, o que é disc? Com você. Perfeito, muito obrigado, Dácio. Obrigado por essa introdução, Fábio. Fábio, te chamo de Fábio, te chamo de Hideki, como é que você prefere? Dácio, pode chamar À de Dácio, quer vontade. chamar de Dadá. Eu acho que Dácio tá bom. Dácio, Dácio tá bom. Dácio tá bom. Vou Pode ser Dalton homenagear. também, né? Vou homenagear meus pais aqui. Pode me chamar de Dácio. Beleza, então, Dácio. Vou chamar o Fábio de Fábio aqui, porque eu acho que é o comum que o pessoal vai ler aí na tela. Vou chamar de Fábio. Tudo bem, Fábio? Beleza. Geralmente japonês bate o olho e fala que é japonês, já procura o nome em japonês, né? Mas Bom, eu tem vou. mais gente que me conhece por Hideki do que por Fábio, viu? Se É quiser também, mesmo? tá tranquilo. Então vai Hideki, então. Então vai Hideki. Eu sou a Bora. mesma coisa. Tem lugar que se você me chamar de Vitor, o pessoal nem sabe de quem você tá falando, né? Tem que chamar de Sato. Né? Aí o pessoal acaba resumindo nas entrelinhas, chama de japonês mesmo. Resolve, né? Então, para começar aqui, eu vou apresentar uma tela para facilitar. Boa. Vai aí que eu faço uma magiquinha aqui. Vai lá. Tudo bem, já vou compartilhar a tela. Assim que aparecer aí, me dá um sinal. Opa. Está com sua tela na tela. Perfeito. Eu estou compartilhando a tela aqui, então para ser participativo, eu vou pedir para o Gui já dar início e usar essa tela. Beleza. Então assim, o DISC, na verdade ele é uma teoria que veio através desta Bíblia aqui, né, como o Hideki chamou, né, as emoções das pessoas normais, que foi feito pelo William Malcolm Marston. Algumas curiosidades aqui sobre o Marston. Ele foi o inventor do detector de mentiras, e ele que desenhou a Mulher Maravilha, né? Então ele é um sujeito, tem uma história muito legal por trás da Mulher Maravilha. Hoje, inclusive, eu falei na mentoria, mas fica para uma próxima live. Então, na verdade, ele é de formação advogado, mas fez aí uma pós-graduação voltada para a psicologia e desenvolveu aqui essa tese, né? E os testes vieram posteriormente porque um outro psicólogo chamado John Geyer, que era um cara muito mais empírico do que o Marston, ele falou, cara, vamos fazer alguma coisa aqui, né? Então, e no livro ele conta que eles fizeram bastante viagem pelos Estados Unidos para observar o comportamento das pessoas. Então, desde de lugares com muitas fazendas até cadeia mesmo, eles visitaram muitas cadeias para fazer um estudo para deixar isso mais rico, para falar assim, mas esse teste não, isso é mentiroso, né? De onde vem isso? Isso é fundamentado em quê, né? Então a gente está falando aqui desse livro no ano de 1928, tá? De lá para cá, o DISC já foi usado aí em mais de 80 países, mais de milhões de vezes pessoas fizeram. Hoje, grandes corporações utilizam, como Apple, como Coca-Cola, como Nike, né? Tem algumas peculiaridades, por exemplo, nos Estados Unidos você não pode usar para processo de recrutamento e seleção, porque lá eles consideram como discriminatório, né? Isso aqui já começa a entrar, inclusive, no RH ágil, né? A gente fala muito do DISC usando dentro do RH ágil. Inclusive, para equipes ágeis também, isso daqui é perfeito. Tá? Então, voltando aqui para o início, né? O Marston, no olhar dele, dominância, influência, estabilidade e cautela são emoções naturais que nós temos que disparam outras emoções. Tá? Então, tristeza, alegria, raiva, medo, segundo o olhar dele no recorte dele, não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas vem disso, tá? Dominância, influência, estabilidade e cautela. No começo, estabilidade era chamado de submissão, tá? Então, eles trocaram esse nome porque, de fato, ficou muito pejorativo. E esse S nos Estados Unidos, ou em inglês, é de steadiness, né? Então, o que nós temos aqui? Quatro quadrantes, sendo dominante, pessoas que são
orientadas a resultados, tá? Então, se a gente olhar desse lado esquerdo aqui, a gente pode colocar como resultado. Então, dominante e cauteloso são pessoas que são orientadas a resultado. O que diferencia o dominante do cauteloso é que o cauteloso ele é mais reflexivo, enquanto o dominante ele é mais ação, né? Já do teu lado direito, você tem o influente e o estável. O influente ele é de ação, o estável é mais reflexivo. Só que os dois aqui, ao invés de serem orientados a resultado, eles são orientados a pessoas, tá? Orientado a relacionamento. E aqui eu tenho algumas descrições de cada uma dessas dimensões, né? Então, o dominante, ele é um cara que gosta de desafio, resultados e ação. Ação, entusiasmo e colaboração, a gente passa a falar de influente, tá? Então, aqui a gente começa a entender um pouco mais. Por exemplo, se eu falar... vou usar figuras bem icônicas, né? Se eu falar do Donald Trump hoje, eu tenho certeza que todo mundo vai falar, cara, é o dominante, né? Porque é um cara que tá ali o tempo todo pegando o coronavírus, indo para cima, dando entrevista e dane-se, porque ele quer saber de ganhar a eleição que vai acontecer daqui a um pouco, né? Já o influente, não. O influente, ele é um cara mais de ação, mas ele é um cara que ele é orientado mais ao network. Então, quanto mais o networking dele for maior, e não importa se ele é rico em qualidade ou não, para ele o que importa é o tamanho, tá? Então, é aquele cara que, assim, tá com problema, fala com ele, porque se ele não souber resolver, ele vai saber de alguém que resolve, tá? A rede dele é extensa, é muito extensa. Uma pessoa de ação, entusiasmo e colaboração. Já os estáveis são de colaboração, suporte e estabilidade, tá? Só para voltar um pouco no influente, eu gosto muito de usar o Serginho Malandro, Hebe Camargo, sabe? São pessoas extremamente expansivas, que você bate o olho e ela já está contando a vida dela, sendo que você nem perguntou o nome dela, ela já está contando tudo. Tá? Claro que aqui eu estou usando descrições bem agudas, bem acentuadas, para que fique mais didático, né? Então, estabilidade. A gente tem aqui, por exemplo, Gilberto Gil, né? Caetano Veloso. São pessoas mais observadoras, mais calmas, né? Normalmente, isso inclusive existe estudo da Wiley, né? Que é uma empresa que a gente utiliza aqui como parceiro também, dizendo que a parte de baixo aqui do DISC são as pessoas que normalmente têm um viés acadêmico, tá? Então, pessoas de pós-graduação, mestres, normalmente estão aqui embaixo, tá? Já na cautela, nós temos estabilidade, precisão e desafio, tá? O cauteloso, ele é muito quietinho, mas ele é muito observador e ele não se solta tão facilmente com as pessoas como o estável. Ele é uma pessoa que passa a confiar no outro, mas normalmente confia porque essa pessoa atinge uma régua técnica que faz sentido para ele, tá? Então, ele é um cara mais técnico do que o estável. E o estável, não. O estável, ele é aquele cara tímido, mas que depois que ele se sente bem no ambiente, ele se solta, tá? Então, só para fechar aqui, resultado para o dominante, dinheiro, tá? Dinheiro, assim, se ele puder ganhar dinheiro, se ele puder economizar dinheiro, isso para ele é ótimo. O influente é rede. Quanto mais gente tiver, para ele melhor. O estável, harmonia. Eu costumo dizer que o estável é aquela pessoa que você pisa no pé dele e ele vai te pedir desculpa, né? Então, ele acha que tudo ele está errado, então, para não entrar em conflito, ele se esquiva. E para o cauteloso, o que vale para ele é estrutura, tá? Então, quanto mais estruturado tiver, seja processo, seja a gaveta dele. Imagina, a gaveta dele é tudo muito separadinho, separa por cor, tudo dobradinho, não é aquela coisa jogada que nem é a gaveta de um dominante, tá? E aí a gente começa a entender mais essas quatro dimensões e começa a falar um pouco mais de equipe, né? Já pensando na tua equipe, se é mais dominante, se é mais influente, se você precisa mais de um estável, mais de um cauteloso, né? Você, como gestor, como trabalhar isso? Na parte de processo, qual dos quatro aí se identifica melhor, né? Qual que entra com mais precisão?